Hora News de volta ao vivo com imagens de Jerusalém, onde já são registrados novos ataques iranianos contra a cidade de Israel. Nesse momento, 5h16 aqui no Brasil, são 6 horas de diferença, 11 horas e 16 minutos, portanto, em Jerusalém. E agora há pouco a gente viu alguns mísseis, alguns artefatos nos céus de Jerusalém. A gente falou um pouquinho antes do intervalo que as sirenes começaram a tocar. É uma forma que a defesa de Israel tem de alertar a população para que os cidadãos se abriguem em locais seguros, entrem em bunkers, entrem em locais protegidos, que a gente já mostrou aqui ao longo da programação algumas dessas instalações, com portas reforçadas, com paredes reforçadas, e as pessoas ficam nesses locais, aguardam até que uma nova mensagem, até que novos comunicados sejam enviados para que as pessoas possam sair desses abrigos. E recebem, inclusive, mensagens de celular que são direcionadas para aquele local onde a pessoa está avisando. Neste local em que você está, está sujeito a ataque, está sujeito a bombardeio, então procure o abrigo mais próximo. Israel fez os ataques na sexta-feira, na noite de quinta ainda no Brasil, sexta-feira de madrugada, na operação que recebeu o nome de Leão em Ascensão, o que o governo de Israel chama de um ataque preventivo por causa do desenvolvimento de armas nucleares pelo Irã. E depois disso, o Irã começou a retaliar. Então, desde então, vários ataques dos dois lados, de Israel e também do Irã. Esses bombardeios, esses mísseis e drones lançados pelo Irã são interceptados por várias ferramentas que Israel tem de defesa. O domo de ferro para alguns projéteis menores e também o apoio de baterias antimísseis e apoio também dos Estados Unidos, de embarcações dos Estados Unidos que são capazes de detectar esses mísseis chegando e lançar, portanto, um míssil que vai destruir aquele míssil para minimizar os impactos. Muitas vezes a defesa não dá conta da grande quantidade de mísseis que estão chegando e aí acabam acontecendo, de fato, os ataques, como a gente viu nas últimas horas, ataques que provocaram mortes em território israelense. Desde o começo do conflito, Israel já matou os comandantes da Guarda Revolucionária do Irã, matou também o comandante das Forças Armadas, matou também o comandante da Aeronáutica. Esses postos que já foram substituídos, os substitutos nesses postos de alto comando no governo iraniano já foram substituídos. E hoje também a informação da agência Reuters é de que o principal assessor do Ayatollah Ali Khamenei foi morto em um dos ataques de Israel. Os ataques que são direcionados à capital Teherã, mas também a outras localidades, como as instalações nucleares, que é o centro desse conflito, que são o centro desse conflito, o desenvolvimento de armas nucleares pelo Irã. O Irã, de acordo com as informações da Agência Internacional de Energia Atômica, conseguiu enriquecer urânio em níveis próximos do necessário para produzir armas atômicas e, por isso, armas nucleares e, por isso, o ataque preventivo de Israel. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, já afirmou várias vezes que Israel conseguiu abrir um corredor, abrir caminho para que os caças israelenses sobrevoem Irã até a capital Teherã. E a gente vai falar agora com o major Rafael Rosensheim, porta-voz do exército israelense. Major, boa tarde, boa noite aí em Israel. Muito obrigado por falar com a gente, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E de que forma que Israel está preparada para esses novos ataques que são lançados, a gente acompanha agora nos últimos minutos, a partir do Irã. Boa tarde, boa noite aí no Irã, em Israel, perdão. Boa tarde, Renato. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Realmente, essa não é uma operação, essa é uma guerra que está sendo travada contra o regime mais perigoso do mundo, para que esse regime não possa ter a arma mais perigosa do mundo. O Irã já há anos vem se preparando para conseguir realizar a sua intenção de acabar com o Estado de Israel, de apagar o Estado de Israel do mapa, e nós não podemos permitir que um regime como esse possa ter
uma arma nuclear. Nós identificamos, nosso serviço de inteligência identificou que nas últimas semanas o Irã decidiu encaminhar seu programa nuclear para realmente concretizar os seus armamentos nucleares. O Irã estava há dias para conseguir produzir 15 bombas atômicas. O Estado de Israel, logicamente, não pode permitir uma situação como essa. Nenhum país soberano aceitaria uma situação como essa. Então, nós estamos atuando no Irã. Nossa força aérea está atuando tanto na ofensiva como também na defensiva. Nós temos os melhores sistemas de defesa antiaéreo do mundo e nós estamos atuando, inclusive, nesse momento. Foram lançados, nesse momento, há poucos minutos atrás, foram lançados mísseis balísticos do Irã que estão a caminho do Estado de Israel e nossa força aérea está, nesse momento, atuando para interceptar todos esses mísseis que estão a caminho de Israel. Diferente do Estado de Israel, um Estado democrático de direito que visa somente alvos militares, nossos inimigos, tanto os grupos terroristas aqui na região, que são liderados, que são controlados pelo Irã, e o pai do terrorismo do mundo, que é o regime iraniano, eles visam atingir áreas residenciais civis israelenses. E isso é o que eles estão fazendo, inclusive, nesse momento, lançando esses mísseis em direção ao nosso território, e foi isso que fizeram nas últimas 24 horas, quando lançaram mais de 400 aviões não tripulados e cerca de 200 mísseis teleguiados, mísseis balísticos, cada um desses carregando cerca de 1 tonelada de ogiva explosiva. O perigo de cada míssil desse é enorme para a nossa população e é por isso que nós estamos lutando essa guerra. Tentem imaginar se nesse momento o Irã tivesse uma bomba atômica. O Irã não estaria lançando mísseis balísticos. O Irã estaria lançando nesse momento suas bombas atômicas para destruir o Estado de Israel. Nenhum país soberano aceitaria uma situação como essa. Major, essa reação iraniana, ela já era esperada? Está dentro do que era esperado por Israel? Com certeza, nós estamos treinados já há anos, não somente para atacar o regime iraniano, mas também para se defender das ameaças do regime iraniano. Inclusive, o regime iraniano demorou dezenas de horas para reagir aos nossos ataques, não porque não tinha intenção de reagir imediatamente, mas porque não tinha comandantes para tomar a decisão de ter uma reação contra o Estado de Israel, porque mais da metade dos comandantes iranianos foram eliminados. Como vocês disseram, o chefe do Estado-Maior, o comandante da Guarda Revolucionária, o comandante da Força Aérea iraniano e mais de 11 comandantes militares foram eliminados já nas primeiras horas dessa guerra. E fora isso, nós também conseguimos atacar grande parte dos mísseis balísticos iranianos, assim que a capacidade do Irã de revidar os ataques israelenses, ela foi diminuída muito depois dos nossos ataques, mas logicamente o Irã ainda tem uma potência militar grande e nós estamos atuando para defender o nosso país. É importante que todos saibam, eu acho que muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento não entendem que o Estado de Israel é um Estado que tem um território de 22 mil quilômetros quadrados somente. O Brasil, se eu não me engano, tem um território de 800 milhões de quilômetros quadrados. O Irã tem um território de 75 vezes a mais do que o Estado de Israel. O Estado de Israel é do tamanho de Sergipe. Então, tentem imaginar a ameaça de um regime iraniano desse tamanho com dezenas de bombas atômicas. Nós não podemos aceitar uma situação como essa. Como é o sistema de defesa de Israel, além do domo de ferro, quais são os outros recursos que Israel tem como defesa e de formas para alertar a população imediatamente, assim que tem um primeiro sinal de um ataque chegando, alertar a população para procurar abrigo? Olha, a nossa defesa aérea é baseada em várias camadas. Primeiro, como se diz, a melhor defesa é o ataque. Então, nós atingimos já diversas ameaças iranianas para que não possam ser lançadas em direção ao nosso território. Dezenas, talvez centenas de mísseis iranianos foram desmantelados.
Nós utilizamos nosso sistema de defesa aérea para interceptar esses mísseis, nossos caças também são utilizados para isso, e logicamente que praticamente em todas as casas, 70% das casas aqui em Israel tem um quarto antibomba. Inclusive, nesse momento, eu estou falando com vocês de um bunker, porque está sendo lançado nesse momento os mísseis em direção ao nosso território. E a população israelense, infelizmente, ela já está acostumada com esse tipo de situação. Só no último ano, desde que começou a guerra do 7 de outubro, foram lançados em direção ao nosso território mais de 25 mil mísseis, tanto da faixa de Gaza, como do Líbano e do Iêmen, pelos Houthis. Então, infelizmente, nossa população está acostumada, mas nossa população ela entende que é um momento muito delicado, mas é um momento que é necessário para garantir o futuro de nosso país. Qual é a situação nesse momento da população civil israelense? Reservistas foram convocados, todo mundo fica de prontidão? Sim, o exército israelense ele é baseado nossos reservistas, inclusive nossos reservistas que foram convocados teve 120% de reservistas que foram convocados e que chegaram para suas bases, ou seja, não somente todos que foram convocados, e sim mesmo aqueles que não foram convocados também chegaram para poder atuar para defender o Estado de Israel, porque a nossa população entende que o que está em jogo nesse momento é o futuro existencial do Estado de Israel. O Irã não tem interesses geopolíticos mínimos aqui na região. O interesse do Irã é acabar com o Estado de Israel. Gente, eles falam isso claramente. O Irã o regime iraniano já vem há anos, o regime iraniano vem falando que Israel é o câncer da humanidade e que o Estado de Israel tem que ser apagado do mapa. E em Teherã tem um relógio com contagem regressiva até 2040, que 2040 é o último ano que o Estado de Israel pode existir. Algum país soberano aceitaria uma situação como essa, que um regime que quer destruir um outro país passa a ter também a capacidade para concretizar essa intenção? Nenhum país aceitaria uma situação como essa, e isso é que nós estamos fazendo nesse momento. Essa guerra é entre o bem e o mal, e o bem precisa vencer o mal. As pessoas que estão nos assistindo, muitos pensam que é uma guerra pontual no Oriente Médio, entre Israel e Irã. Não, gente. Essa guerra é travada entre o eixo do mal e o mundo ocidental. O mundo ainda vai agradecer Israel por combater a expansão do eixo do mal liderado pelo Irã, porque nesse momento eles estão aqui no Oriente Médio, mas eles só ainda não se expandiram para a Europa e para a América, porque Israel está conseguindo controlar essa expansão do Irã. Nós estamos vendo aí as imagens dos mísseis que estão chegando no território israelense e imagens de nosso sistema de interceptação dos mísseis. Infelizmente, são mísseis que estão sendo lançados em direção a áreas residenciais. Foram mísseis que caíram e se explodiram em áreas residenciais no centro de Israel. No dia de ontem, foram 3 pessoas que morreram e mais de 70 ficaram feridos no território de Israel. Essa é a diferença entre um Estado democrático de direito que atua de uma forma cirúrgica, precisa, para atacar somente alvos militares, e um grupo terrorista e um Estado terrorista que visa atacar um Estado de Israel de uma forma generalizada, não somente alvos militares, mas principalmente atacar os nossos civis. Major, nesse momento, evidentemente, com as sirenes tocando, todos se abrigam, todos procuram bunkers, locais seguros para ficar, mas ao longo do dia há um toque de recolher, a população vive alguma normalidade durante o dia, alguns serviços ainda funcionam ou a população civil, nesse momento, vivendo um estado de guerra total? As nossas instruções para a população civil, elas são baseadas em nossas informações de inteligência. Então, quando nós temos informações que o Irã está se preparando para fazer lançamentos em direção ao território israelense, nós pedimos à população, exigimos à população para estar perto de um quarto antibomba.
e quando o míssil é lançado, nós temos cerca de 5 a 10 minutos até que os mísseis cheguem no território israelense, que nesse momento nós pedimos para a população entrar nos quartos antibomba. Como eu disse, 70% das casas, dos apartamentos em Israel têm um quarto antibomba, todos que foram construídos depois do ano 2000. Os que não têm quarto antibomba, existem bunkers que são públicos e essas pessoas são direcionadas para esses lugares. Quando nós temos indicações que o Irã não está se preparando para fazer lançamentos nos próximos momentos, nós indicamos à população que podem sair de perto de quartos antibomba. E isso aconteceu hoje durante grande parte do dia e nós já avisamos a população há mais ou menos 1 hora atrás para estar perto dos bunkers, dos quartos antibomba, para estarem protegidos. A imagem que a gente viu agora há pouco dos mísseis chegando e do sistema de defesa de Israel interceptando esses mísseis, mesmo com essa ação de defesa de Israel, artefatos caem e acabam atingindo alvos civis, como o senhor citou, Major. E de que forma que Israel está preparada para atender essa população, para socorrer a população civil que se vê agora como um alvo desses ataques iranianos? Olha, diferente dos nossos inimigos, que se preocupam mais em destruir Israel do que proteger seu próprio povo, a nossa prioridade é proteger a nossa população. E é por isso que nós já avisamos aos hospitais que têm procedimentos não urgentes para que não realizem nos próximos dias. Nós já estamos fazendo tudo o que for necessário para garantir a defesa de nossa população. É por isso que nós aprimoramos muito o nosso sistema de defesa antiaérea e não atuamos somente para aprimorar os nossos sistemas na ofensiva contra nossos inimigos. Então, realmente, nossa população está acostumada, infelizmente, com esse tipo de situação, mas nós sabemos que vai levar algum tempo, que nós vamos precisar passar por essa fase, mas é para garantir o futuro existencial do Estado de Israel. Major Rafael Rosensheim, porta-voz do Exército Israelense, muito obrigado por nos atender, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Renato. Foi um prazer. Se você me permite, Renato, já que a audiência de vocês é tão grande, eu sei que pessoas que estão nos assistindo são pessoas que têm interesse de saber o que acontece aqui na região, então eu quero deixar um ponto muito importante. Essa é a primeira vez que tem um porta-voz no Exército de Israel que fala português. Nós sabemos que a desinformação é muito grande, as narrativas enganosas são enormes e a população no Brasil tem pela primeira vez a oportunidade de conhecer as informações oficiais do Estado de Israel através de um porta-voz que fala português. Então podem receber todas as informações nas minhas redes sociais, tanto no Instagram como também no Facebook, através do meu nome, Rafael Rosensheim. Podem entrar lá e ver todas as informações oficiais do Exército de Israel. Renato, muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço. Muito obrigado, Major.